O mal do século. É assim que chamam a depressão. Essa é uma doença silenciosa, sutil e mortal. Hoje eu quero falar sobre depressão e sobre como eu consegui sair desse buraco psicológico. Quer saber como? Então, bora lá. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Brasil, é um enorme prazer estar me conectando com todos vocês aqui agora. E nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre depressão, como eu consegui me recuperar da depressão e como é a minha perspectiva em relação às pessoas, que estão passando pela mesma coisa e que precisam sair dessa de qualquer forma que seja. Eu vim trazer uma contribuição, uma perspectiva, um novo olhar sobre isso. E acreditem, eu apesar de ser uma pessoa bem alegre, bem vibrante, eu já tive muitas depressões na minha vida, inclusive já até cheguei a tentar me matar, mas isso é uma história para um outro vídeo. Mas antes da gente começar a falar sobre depressão em si, eu vou propor aquela troca básica, eu deixo esse vídeo, você me dá um like e assim a gente entra junto no fluxo da abundância. Pode ser? Então, sem mais delongas, bora lá! A depressão é algo que já é bastante falado, bastante discutido nos dias de hoje, mas nem sempre foi assim. Décadas atrás, as pessoas não sabiam sequer o que era depressão. Isso era um grande desafio, porque como uma doença psicológica e silenciosa, se você não tem um diagnóstico claro de que uma pessoa tem isso, você não tem a menor ideia de como tratar, de como fazer ela melhorar. E assim, antigamente era muito comum ter diagnósticos errados em relação a pessoas que estavam de fato deprimidas. Mas com o tempo a ciência foi evoluindo, a psicologia foi evoluindo e a gente começou a entender que esse estado de depressão ele é realmente algo patológico e que tem causa, apesar de a gente às vezes não percebê-la de primeira mão, mas normalmente são emoções presas, são situações psicológicas no qual a pessoa está presa, onde ela não consegue sair. E no meu caso foi algo bem parecido com isso. Eu vivia muitas demandas internas e externas, eu tinha muitas obrigações e muitas coisas para fazer e eu não tinha muito poder de escolha, eu tinha que fazer o que me era dito para fazer. Eu tinha o roteirinho da minha vida, estudar, trabalhar e não sei o que lá, que eu sentia que eu era obrigado a viver aquilo, mas não era uma coisa que eu estava escolhendo, não era uma coisa que eu queria para mim. E demorou um tempo até cair a minha ficha de que, na verdade, o que eu estava vivenciando naquela época era depressão. E foi só depois de eu tentar me matar que eu, de fato, admiti que eu estava com uma doença. Hoje em dia, a gente percebe o número de suicídios aumentando cada vez mais. E não por acaso os casos de depressão vêm aumentando em conjunto. Mas o que eu quero trazer aqui não são dados em relação a quantas pessoas estão deprimidas, quantas pessoas estão se matando. Não é nada disso que eu quero trazer, eu só quero trazer uma perspectiva, uma nova ideia em relação a essa experiência que a gente às vezes tem que enfrentar e como que seria a melhor forma, na minha opinião, da gente poder atravessar a vida, lidar bem com isso e ainda sair vitorioso. Então, ao invés de falar da depressão como uma coisa mais científica, eu quero falar de uma perspectiva mais espiritual. Eu quero que a gente entenda o porquê que existe essa experiência e porquê que a gente às vezes tem que atravessar ela. E tudo começa com o seguinte: a humanidade está doente. Doente de egoísmo, de ganância, de ignorância, de ideologias. Realmente é muito difícil viver nos dias de hoje nesse planeta e ser um espírito livre. Porque tudo tenta prender a gente, tudo tenta escravizar a gente, seja mentalmente ou seja mesmo financeiramente, como os grandes bancos fazem. Mas a questão não é essa. A questão é por que a gente se coloca nessa situação de depressão? Todas as pessoas que já tiveram depressão ou estão passando por depressão vão se identificar com essa situação onde a gente às vezes tenta se encaixar na humanidade, tenta se encaixar na sociedade. Às vezes a gente tenta se encaixar no nosso núcleo familiar, ou às vezes a gente tenta se encaixar num grupo de amigos. E pra gente estar com os nossos amigos, a gente tem que estar sempre feliz, alegre, não é? A gente bota aquela máscara de que tá tudo bem e a gente não fala sobre os nossos problemas. Ou então a gente chega em casa e a gente finge que não tem problemas na escola, problemas com o relacionamento, a gente não fala nada para os nossos pais, achando que isso não é um papo que a gente possa ter com eles. E aí acontece que a gente vai falando cada vez menos e aquilo começa a sufocar a gente. Todos
aquele sofrimento que a gente sente internamente começa a se acumular, a gente não consegue resolver isso sozinho, a gente não tem nenhuma perspectiva das coisas melhorarem, a gente vai se afundando e se afundando, e a nossa mente começa a fazer com que a gente acredite que não tem outro lugar senão para baixo, não tem outra escapatória senão a gente se ferrar, senão a gente se dar mal. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada, assim como ela pode ser também a nossa pior inimiga. E para quem tem depressão, já sabe na pele o que é ter a sua mente trabalhando contra você. Porque tudo é motivo para você se sentir mal, tudo é motivo para você criar mais pessimismo. E às vezes a gente até finge que a gente está sendo realista, porque a gente percebe as coisas ruins acontecendo, mas na realidade é porque a nossa mente já está programada a só focar nas coisas ruins. Só focar nas coisas negativas, só focar nas perdas, na escassez, só focar no desafeto. E a gente não consegue mais enxergar as coisas boas, a vida vai ficando sem cor, quase que literalmente. As comidas vão perdendo sabor. E a gente tenta, de alguma forma, encontrar algum prazer nessa vida, nessa existência. E quando a gente não consegue encontrar nada para sustentar o prazer de estar vivo, a gente chega na conclusão de que faz sentido não estar mais vivo, porque se tem só sofrimento nessa vida, melhor sair dessa vida. Mas não é isso que eu estou falando que seja o certo. Na realidade, isso é como a mente faz com que a gente acredite que as coisas são. E é por isso que é uma doença psicológica, mental. Mas mais do que isso, eu acredito que a depressão seja também uma doença espiritual. Através dos meus ciclos de depressão e da experiência onde eu quase tirei a minha própria vida, eu tive que aprender para que eu não caísse mais de novo na mesma situação. E o que eu aprendi foi que a vida é minha, que não adianta eu ficar ouvindo o que eu deveria fazer, seguir o roteirinho que me é dado, porque todas as consequências das escolhas que eu faço agora, quem vai viver sou eu, não são essas pessoas que estão escolhendo por mim. Se a vida é minha, eu que vou viver as consequências, então pelo menos que eu que faça as escolhas. Nessa minha experiência, onde eu quase tirei a minha própria vida, eu tive que virar uma chavinha. E essa chavinha é: eu só vou fazer a partir de agora o que eu quero fazer. Eu não vou mais acatar a decisão dos outros, porque a vida é minha. Inclusive, às vezes a gente chega no desespero de pensar que a única escolha que a gente tem é continuar vivendo ou não. Mas na verdade a gente tem muito mais escolha que isso. E o nosso poder reside nas escolhas que a gente faz. Só que naquela época eu não entendia isso e eu deixava as pessoas escolherem por mim achando que era normal, que era confortável, né? Mas eu tive que sair fora da zona de conforto e eu tive que encarar as minhas escolhas e saber que eu iria viver as consequências de cada uma delas. Então assim, essa experiência que eu já tive com depressão diversas vezes me mostrou que, de verdade, o que a gente tem que entrar em contato não é com o prazer da vida, não é com, sabe, as coisas boas que a gente deixa de se conectar. Na realidade, a gente tem que entrar em contato com aquilo que nos permite ter a experiência, que nos permite ter o prazer, que é nós mesmos. E a gente começa a perder o contato com a nossa alma e fazer essa desconexão com o nosso eu do terceira dimensão, com a nossa alma. E aí o que acontece é que a gente começa a perder o ânimo. E o ânimo, o que é senão a nossa alma, né, animando o nosso corpo? Se a gente não tem a nossa alma ali, a gente fica desanimado. Parece que nada mais tem vida, nada mais tem cor, nada mais tem sabor, nada mais tem graça. E a gente fica se arrastando e se arrastando por essa existência. Mas o Jim Carrey, ele definiu muito bem na seguinte frase que eu cito aqui agora. Abre aspas. A depressão é o seu avatar tentando lhe dizer que está cansado de imitar o personagem que você está tentando ser. Quantas vezes nós, para a gente tentar se encaixar na sociedade, na nossa família, ou às vezes nos grupos de amigos, a gente não perde um pouquinho da nossa essência, da nossa espontaneidade, a gente não fica se limitando, se picotando aos poucos para tentar encaixar ali e de fato, mesmo que a gente tente agradar todo mundo, parece que a gente faz tudo e não agrada ninguém. Você já viveu alguma experiência desse tipo, onde você se sentiu impelido a agradar as outras pessoas para poder fazer parte daquele grupo, daquele meio, e apesar de você fazer tudo o que você tinha que ter feito, ainda assim você não se sentia pertencente àquele grupo? Só que aí é que tá, se a gente não sabe qual que é o nosso papel nessa vida, a gente vai deixar com que as outras pessoas determinem qual é o nosso papel, que vai ser, claro, o mais conveniente para elas. Mas se a gente começa a olhar para nós mesmos e perceber no que a gente se encaixa, no que a gente é bom, no que a gente gosta de fazer, o que a gente naturalmente ama e é apaixonado por fazer, e a gente simplesmente faz isso, a gente começa a entrar em contato com o nosso papel aqui.
Então a pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o papel que você está desempenhando nessa vida? O que você deseja fazer? Ou então, ainda melhor, o que é que você deseja ser? Quando nos limitamos, nós vamos pouco a pouco perdendo contato com a nossa alma. E a gente não quer isso, porque isso pode literalmente acabar com a sua vida. Mas quando isso acontece, e já aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você, a gente acaba se programando, se automatizando para uma vida repetitiva, né? Acorde, se vista de forma apropriada, vá trabalhar, pague suas contas e vá dormir. E a gente faz esse papel na nossa vida, essa programação se torna o nosso dia a dia, e a nossa alma ela não quer experienciar só a mesma coisa. Nossa alma ela é expansiva, ela quer sempre conhecer coisas novas, ter novas sensações, novos sabores, novas cores. E se a gente nega isso para nossa alma ela vai naturalmente parar de pertencer a esse corpo, porque esse corpo não está trazendo nada de novo, é sempre o mesmo, é só uma máquina robótica repetindo um padrão que foi programado nem por você, mas pelas pessoas que estão fazendo as escolhas por você. Mas dar o poder das pessoas escolher por você é uma escolha sua. E quando você cessa essa escolha, você fala assim, não vou mais deixar as pessoas escolherem por mim, eu vou fazer minhas próprias escolhas, aí as coisas mudam. Você começa a escolher o que faz sentido, o que te dá prazer, o que te dá gosto, o que é a sua paixão. Talvez você nem saiba qual é a sua paixão, mas comece a fazer o que você gosta de fazer, que você vai ver que você vai entrar em contato com isso, você vai descobrir o que é. Então assim, o que funcionou pra mim, pra eu sair do meu ciclo de depressão, foi começar a me alimentar bem com comidas que vieram da terra, como frutas, legumes, etc. Foram os exercícios físicos, foi a meditação, foi o reiki, e foram as terapias de forma geral, né? O Theta Healing, a cura energética. Tudo isso me ajuda a tirar aquelas emoções que estavam presas e que me permitem fluir novamente com a vida, sem qualquer peso, sem qualquer amarração ao passado. Isso é muito importante. Isso foi muito importante para a minha vida, mas é claro, esse foi o meu caminho, talvez o seu caminho seja outro e tudo bem. Mas uma coisa que eu acredito que é igual para todo mundo é que se você está com depressão, se você está desconectado da sua alma, só existe um caminho que você pode ir para solucionar isso, que é o caminho para dentro, que é o caminho do autoconhecimento. É você passar a perceber como você se sente, o que te dá prazer, o que você não gosta, né? E começar a tomar conta das suas escolhas, pegar as rédeas da sua vida e falar assim, isso eu quero, isso eu não quero, e começar a se guiar pela sua bússola interna, pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pela sua própria razão. E não pela necessidade de afeto que às vezes move a gente para essas caixinhas pequenininhas onde a gente tenta se encaixar para, sabe, receber um tapinha nas costas de alguém que de fato nem valoriza a gente. Então assim, investigue a si mesmo, investigue qual que é o seu papel aqui nessa vida. Isso não vem claro, a gente não nasce com um manual de instruções. Isso é um saco de fato, porque às vezes a gente fica completamente perdido. Só que estar perdido não é o fim da linha, muito pelo contrário. Quando a gente está realmente 100% perdido, é quando a gente está no ponto certo de virar a chavinha e começar a fazer as perguntas certas e começar a perceber o que a vida vai trazer para nós. Quais são os aprendizados que a gente tem com isso? Quais são as dores que nós sentimos e aquelas dores bem profundas que doem na alma? A gente, quando olhar para o outro sentindo as mesmas coisas, a gente vai entender a dor do outro, a gente vai ter compaixão. Se você tem depressão, você sabe que não é todo mundo que tem compaixão, que tem empatia por pessoas com depressão. Porque não é todo mundo que sabe o vazio interno da alma que é a depressão. Então, se você sabe essa depressão, é bem possível também que você veio aqui para curar a humanidade, para curar as pessoas que estão perdidas, que estão procurando o seu próprio caminho. E a forma como eu estou encontrando para ajudar as pessoas a se curarem também é seguindo a minha vida, é seguindo o que eu gosto de fazer, é trabalhando com o que eu gosto, é estudando o que eu gosto, é fazendo o que eu gosto e sendo quem eu sou. Eu não estou tentando fazer nada além do que eu já sou, além do que eu já estou me propondo a fazer. E isso é mágico, porque eu estou fazendo isso sem qualquer esforço. E parece que a minha alma, ela me carrega, ela me empurra sutilmente, suavemente para essa direção da cura, porque isso faz parte de um plano maior. E se você está vivenciando agora uma dor de depressão e você está realmente pensando que a vida não vale a pena, fique calmo, porque você ainda não viu nada. Você ainda tem muito para ver. Só que não olhe para fora. Para você enxergar de fato o que você precisa enxergar, você precisa olhar para dentro. Olhe para dentro de você. Então é isso, galera. Não tem segredo para depressão. Isso é uma jornada assim... Poxa,
de autoconhecimento mesmo. Claro que a gente tem técnicas agora, a gente tem muitas ferramentas dentro da cura energética, inclusive, para tratar a depressão, que é identificando as emoções, que é liberando essas emoções e se reconectando com o nosso sentido equilibrado, com o nosso eu maior. E se você quiser aprender, inclusive, a curar a sua própria energia, curar a sua depressão através da cura energética, checa essa playlist aqui, que tem o método Emotion Code, que te ensina o passo a passo de como fazer isso. E eu tô querendo aprender e compartilhar mais, porque eu sei que tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Eu tô na minha jornada ainda, tô aprendendo sobre mim. Eu não posso falar que eu curei a minha depressão, porque isso é um desafio que serve como um lembrete para que eu não me perca do caminho, para que eu nunca passe a olhar só para fora e esqueça que o caminho na verdade é para dentro. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Você gosta de conteúdo sobre cura energética, quer entender mais como a cura energética pode mudar a nossa vida? Se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre postando conteúdo novo. Eu agradeço de coração a todos vocês que assistiram até agora. E fui!